Olá a todos, bem-vindos a mais um programa da série de inovação no mercado de seguros no canal SeguroPod. Eu sou Valéria Rodrigues, analista de comunicação da CNSeg, a Confederação Nacional das Seguradoras. Hoje vamos conhecer tecnologias usadas para melhorar a experiência do usuário e como a inovação tem sido uma busca para melhorar produtos e serviços. Também vamos falar sobre os desafios e oportunidades que a inovação e novas tecnologias trazem para o mercado de seguros. Em nossos estúdios, recebemos o CIO da Porto, Marcos Cirelli. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Valéria. Prazer te receber aqui, Marcos. A Porto tem um histórico em inovação, por exemplo, introduziu o brake light nos carros, né? Hoje, muitos acreditam que essa é uma inovação que veio, inclusive, da indústria automotiva. Poderia compartilhar um pouco sobre a cultura de inovação dentro da companhia? Claro. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui para falar de tecnologia e inovação. Agradeço o convite da CNSeg. E o mercado segurador, ele vem evoluindo muito no aspecto de inovação, né, e uso da tecnologia. E a Porto tem essa cultura, como você falou, o Brake Light é um exemplo da aplicação de tecnologia em prol do seguro, do benefício do segurado, mas nós temos vários outros exemplos, né? Atualmente, a utilização do cliente de seguros em canais digitais é um bom exemplo. Então, hoje, o cliente ele compara muito a experiência de seguros com as experiências que ele já tem em outros serviços digitais. Então, ele acompanha a chegada do guincho, por exemplo, através de um app, ele solicita um serviço por WhatsApp. Então, esses são exemplos importantes que a gente tem intensificado o uso da tecnologia, a utilização, inclusive, transversal de vários tipos de canais para trazer maior conveniência para o cliente. Não só o cliente, mas também para o corretor, que é um parceiro importante nessa conexão com o segurado. E no mercado de seguros, em que ponto estamos quando falamos de inovação no setor e também tecnologia? Olha, eu acho que nos últimos anos o mercado segurador avançou bastante, né? Eu tenho uma experiência no mercado financeiro que historicamente, desde a década de 80, até em função da inflação, teve que investir muito em tecnologia, os bancos investiram muito e foram percussores nesse sentido. Mas eu acho que nos últimos 10 anos, todas as seguradoras, o mercado segurador tem evoluído muito, no sentido de sofisticar os seus processos, intensificar o nível de serviço usando canais digitais e principalmente incluindo os parceiros nesse processo, dando maior condição, inclusive, para os corretores poderem ofertar os produtos de maneiras mais simples, trazendo um diálogo mais popular no linguajar de seguros. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Então, os canais digitais estão ajudando nessa educação dos termos de seguro e simplificando esse processo. Operacionalmente, também, eu acho que a tecnologia tem trazido diversos ganhos de eficiência. Então, os processos que antes eram muito manuais foram fortemente automatizados, então muitas coisas que eram em papel, que nós tínhamos operações mais complexas, a tecnologia vem simplificando isso, e com isso você ganha eficiência, podendo reduzir custos internos e também apresentando produtos diferenciados, que sem a tecnologia não seria possível, né? E ainda tem a questão do usuário mais satisfeito, né? Se ele consegue resolver o problema mais rápido, de uma forma mais segura, então, Claro. perfeito, né? E eu acho que é importante que lá na Porto a gente tem uma questão muito séria, que o cliente escolhe a forma e o canal que ele quer se comunicar. Então, apesar de nós estarmos investindo muito em novos canais digitais, como, por exemplo, o app, o WhatsApp, se ele quiser ligar e falar com uma pessoa, ele tem essa opção. Então, a ideia é sempre você trazer a conveniência para o cliente, para o momento que ela precisa e da forma que ela precisa. Então, e aí ela ser reconhecida pelos diversos canais de uma forma muito transparente. Então, esse é o nosso desafio, é tornar a tecnologia simples na vida das pessoas e não trazendo maior complexidade. Perfeito. E recentemente a Porto lançou a sua própria tecnologia para automatizar o processo de sinistros de automóveis, né? Como é essa tecnologia e de que forma isso tem beneficiado os clientes?
Então, Valéria, ótimo ponto, que isso realmente tem trazido uma ótima experiência para o cliente e para o corretor em dois aspectos. Para o cliente, ele pode hoje, através do app, fazer uma antecipação da orçamentação. Então, com as fotos do automóvel, para o sinistro de automóvel, a gente consegue dar uma prévia de qual é o valor daquele sinistro. Então, essa é uma sofisticação importante que agiliza muito para o cliente. E também na jornada do sinistro, nós conseguimos colocar uma linha do tempo que facilita para o cliente e para o corretor saber em qual etapa do sinistro está o processo. Então, se ele está no início, numa etapa de validação, aprovação, ou se ele já está na parte de reparo, em quanto tempo falta. Então, isso traz, tanto para o cliente quanto para o corretor que acompanha o processo, uma simplificação muito grande do processo. E nós temos algumas novidades futuras para agilizar ainda mais e trazendo sempre essa visão do cliente, o que para ele realmente é importante, onde ele identifica valor dentro desse processo para automatizar e simplificar o máximo possível. Pode antecipar pelo menos uma novidade que está vindo aí? Olha, eu posso. Acho que a ideia é que a gente possa pegar mais informações das oficinas, que hoje a obtenção desta informação, ela ainda não é muito rápida, depende muito do processo das próprias oficinas, e a ideia é que a gente possa ter um processo mais fluido, ajudando as próprias oficinas, mas trazendo essa informação de forma mais completa e rápida para o cliente. Então, esse é o nosso próximo desafio nesse ciclo. Quando eu passei uma experiência com o carro, eu sofri um acidente, não fui a responsável por esse acidente, eu sou boa motorista. Mas eu lembro que, na época, tudo era por telefone. Esse processo que você me falou levou mais ou menos um mês. Esse processo de alguém tirar foto do carro, todo esse processo, um mês até começar reparo, etc. e tal. Hoje, com essa tecnologia, esse tempo foi reduzido? Seguramente. Foi bastante reduzido. Há uma questão específica, né? Existem casos mais complexos, de acordo com o veículo, de acordo com o tipo do sinistro. Mas, em geral, essa primeira etapa de avaliação foi reduzida para alguns dias, né? Isso, obviamente, o Brasil é muito grande, você tem redes de diversos tipos de abrangência em cada cidade, mas a etapa que diz respeito à identificação, orçamentação, isso foi bastante reduzido com tecnologia. Que ótimo! Agora, Marcos, a inteligência artificial é uma das tecnologias em uso também pela Porto, né? É uma verdade dentro do mercado de seguros, e a Porto, como uma empresa que é pioneira, tem inovação, né? Pelo menos é isso que a gente mais escuta por aí. Você pode falar um pouco sobre como é utilizada a inteligência artificial em produtos, serviços e, claro, como isso tem afetado também a experiência do usuário? Perfeito. A inteligência artificial hoje virou o grande assunto, né? E aí eu acho que cabe uma explicação que a inteligência artificial, que está agora gerando esse grande impacto, é a inteligência artificial generativa, que ganhou esse grande boom com o ChatGPT, né, que ficou mais acessível por todos. Mas, de fato, a inteligência artificial, Deep Learning, Machine Learning, já é utilizada há muito tempo. A Porto utiliza inteligência artificial para precificação, por exemplo, há dezenas de anos e com bastante sucesso. O que tem acontecido agora é que a gente tem mais casos de aplicação de inteligência artificial. Então, esse exemplo que eu usei, já expliquei sobre as fotos, existe o uso ali de inteligência artificial, e agora a gente tem estudado novos casos de utilização de inteligência artificial generativa. Um exemplo que eu posso contar aqui para vocês, que esse eu acho que é bastante importante e vai ajudar os clientes e acelerar o processo de atendimento, é que hoje, quando, por exemplo, o cliente utiliza o canal de comunicação através do humano, liga para a Porto, ele quer falar com a Porto para pedir alguma informação que ele eventualmente não quis usar o canal digital, ou não tem no canal digital, esse processo hoje se dá quando, por exemplo, ele tem uma pergunta sobre um produto, sobre alguma característica do produto que ele adquiriu,
o atendente, ele eventualmente consulta ali uma base de conhecimento para obter informação. Então, o cliente pergunta, olha, na minha pólice do residencial, tenho direito a esse tipo de serviço? Então, o atendente pede um minutinho, vai lá na base interna de conhecimento, e lê sobre aquelas condições do produto e responde, faz a interpretação daquela regra e responde ao cliente. Isso demora um tempo, tem uma interpretação do atendente. Com a IA, a gente entende que é possível agilizar esse processo. De que forma? Quando houver essa pergunta, a base de conhecimento, a IA já está treinada com aquela base de conhecimento interna, portanto, é uma estrutura interna da Porto. Ao invés de consultar, ele pode fazer uma consulta no próprio prompt da inteligência artificial e ele imediatamente já responde em linguagem natural exatamente a pergunta a resposta da pergunta que foi feita. Então, ele ganha em agilidade, em velocidade, você continua tendo contato humano, a resposta ela é mais rápida e, principalmente, ela é absolutamente homogênea, porque não depende da interpretação, porque a interpretação quem faz é a inteligência artificial. Então, esse é um exemplo que a gente tem estudado, nesse caso, para o atendimento, de uma otimização de todo o processo, ganho de eficiência e também agilidade no processo de atendimento. Num caso assim, a inteligência artificial ela precisa ser treinada de alguma forma? Sim, há um treinamento, ou pelo menos você precisa ter a estrutura de dados muito bem constituída para que a inteligência artificial possa ler, né? Os modelos anteriores de IA, eles precisavam de um treinamento muito mais robusto. Esta é a grande vantagem da IA generativa. Os treinamentos são processos mais simples. Eles têm algoritmos muito mais sofisticados, onde ele pode obter essas informações de várias formas. Podem ser textos, voz, vídeos, e com isso você agiliza muito esse processo de aprendizado. Então, essa é a grande mudança que a gente está tendo nesse momento em tecnologia. Eu acho que tem até a ver com essa próxima pergunta. Você acredita que a inteligência artificial vai poder otimizar, melhorar a experiência do usuário quando ele procura pela companhia por meios eletrônicos, por meio da chamada URA também, né, que é a unidade de resposta audível? Sem dúvida. Eu acho que esse será um passo transformador na interação do cliente com as empresas em geral, não só empresas de seguros. Hoje, as principais interações são através de interfaces de texto, né? Uhum. Cada vez mais, com a intensificação do uso da IA, vai ser mais comum a interação através de voz e principalmente com uma personalização muito grande, sabendo exatamente, por exemplo, qual a experiência da Valéria, o que faz mais sentido para ela, simplificando o processo de busca, podendo trazer algo muito mais personalizado, muito mais adequado ao seu perfil e por muitas vezes até com um preço mais adequado pelo requisito de risco, uma série de questões. Então, eu não tenho dúvida que a grande questão é avançar isso de forma segura, governada, e lá na Porto a gente tem muita preocupação com isso. Tanto que no nosso momento, a IA ela funciona como um copiloto no processo da interação com o cliente. Ela não assume o protagonismo, né? Ela não é a primeira interface. Por isso que no caso que eu comentei do atendimento, Uhum. ele ainda preserva a relação humana. Quando é um canal digital, a gente vai ter que experimentar, entender se ele responde corretamente em todas as situações ou não tem o que a gente chama de alucinação, que é quando ele se perde na resposta e pode dar uma resposta equivocada, errada. Então, todos esses cuidados a gente tem que ter. Acho que a gente está numa fase de aprendizado. É uma tecnologia nova, mas com um potencial gigantesco. E justamente nessa mudança que você citou, vai simplificar muito esse processo todo de interação. E eu imagino que, inclusive, para ajudar a educar sobre o conceito de seguro. Simplificando o que significa um seguro de automóvel, um seguro de vida, um seguro saúde, um seguro residencial, quais são as diferenças, enfim. Eu acho que a gente vai ter um avanço muito grande, de fato. Que ótimo. Agora, a Porto também tem uma aceleradora de startups, né? Como isso contribui para a inovação na empresa? Sim. A aceleradora da Porto é a Oxigênio, né? E o nome é bastante sugestivo, né? Porque é justamente
o intuito de renovar, de trazer coisas novas, conhecimentos novos. E a Oxigênio foi muito importante em todo o processo de inovação que existe dentro da Porto. A Porto já tem um DNA de inovação, mas eu acho que a Oxigênio nos ajudou em dois aspectos. Primeiro, de conectar ao ecossistema de startups, né? A Oxigênio tem aproximadamente 7 anos, foi uma das primeiras aceleradoras do Brasil, talvez seja a mais longeva nesse modelo, e nos ajudou a fazer essa conexão. No início tínhamos um modelo onde a Porto tinha um incentivo financeiro para as startups, isso ao longo dos anos foi se alterando, hoje não é mais um benefício que as startups entendem, mas nós conectamos as startups ao nosso ecossistema e ao ecossistema de outras empresas. Então, isso foi fundamental. E o segundo ponto foi justamente a educação dos nossos executivos no modelo de startups. Por quê? Na aceleração, não apenas a área de tecnologia está envolvida, mas sim o executivo de cada negócio. Então, eles são padrinhos dessas startups, eles orientam as startups do ponto de vista dos negócios, e com isso, houve um avanço muito grande da maturidade desses executivos, não só em tecnologia, mas como funciona esse ecossistema, como ele se relaciona, quais são as limitações de uma startup do ponto de vista financeiro, estrutural, e isso foi trazendo uma atração muito grande em todo o processo, né? A gente aprendeu, por exemplo, que juridicamente os contratos não podem ser iguais às grandes empresas, eles têm que ser adaptados, existem algumas simplificações que são possíveis fazer sem imputar risco, mas que são fundamentais para uma startup nesse momento da vida dela. Então, a Oxigênio foi muito importante, até hoje, obviamente, a gente aprende com esse processo, e agora o nosso desafio é qual o próximo passo, né? O que vem pela frente e como a Oxigênio pode contribuir ainda mais dentro da Porto. Interessante. Pode destacar alguma participação da Oxigênio dentro de tecnologias hoje usadas pela Porto? Ah, sim, temos vários exemplos. Vou citar uma que a gente acabou de falar, de IA generativa. Há mais de 1 ano e meio, quando esse assunto ainda não tinha ganhado toda essa repercussão, a Oxigênio foi a primeira que fez os testes em laboratórios para ver se esse é um conceito que poderia ser aplicado na Porto. Então, antes da gente levar para as áreas de negócio, para a gente fazer provas de conceito no negócio, a Oxigênio funcionou como um laboratório técnico muito importante, junto com algumas startups, para a gente validar. E até ver se esse modelo ia evoluir na velocidade que a gente imaginava. Isso é muito comum em tecnologia. Você vê uma tecnologia muito potente, que é boa, mas o tempo de desenvolvimento dela pode ser diferente do que você espera. Então, ter uma Oxigênio com a liberdade da gente explorar, testar, validar, antes de colocar e envolver mais áreas, tem sido fundamental. Que ótimo. E como você vê o futuro da tecnologia no mercado de seguros? Olha, eu sou muito otimista. Eu, particularmente, adoro o produto de seguros. Eu acho ele um produto, a gente trabalha num segmento onde socialmente é um produto muito importante. Traz uma rede de proteção fundamental para a sociedade. E eu vejo que a tecnologia vai nos ajudar cada vez mais a acelerar essa maturidade do conceito de seguros. Como nós falamos, do ponto de vista de educação e de acessibilidade. Hoje todo mundo tem um celular na palma da mão, então todo mundo pode se conectar aos canais digitais que as seguradoras, os corretores proporcionam. E eu acho que a simplificação, por exemplo, como nós estávamos dizendo sobre a interação por voz, coloca ainda mais pessoas nesse circuito. Quer dizer, pessoas que não precisam conhecer muito os detalhes técnicos de como operar um app, alguma coisa assim, que ele possa começar a se comunicar por voz. Então, eu vejo que a tecnologia vem trazendo, nesse sentido, com o cliente, uma sofisticação do ponto de vista interno, mas uma simplificação do ponto de vista externo. Além disso, eu acho que a tecnologia tem nos ajudado muito no combate a fraudes, né? O nosso negócio fala muito de riscos, e, portanto, a gente tem que conhecer os riscos e saber os mecanismos que as fraudes existem, e elas são mutáveis, elas alteram
ao mesmo tempo que traz benefícios para as empresas, traz benefícios para os fraudadores, e isso acho que a tecnologia nos ajuda. Então, toda a parte de avaliação de risco, fraudes, acho que a tecnologia também tem ajudado bastante. Marcos, nosso tempo aqui terminou, mas antes, recentemente a CNSEG ela lançou uma iniciativa no Rio de Janeiro chamada Programadores Cariocas no Mercado Segurador. E ela oferece a jovens a oportunidade de conhecer, né, análise de dados e também o mercado de seguros. Eu queria aproveitar da tua experiência e pedir que você traga um conselho a esses jovens que estão começando a estudar o mercado de seguros, o mercado de tecnologia também, né? E futuramente podem ser nossos colegas de trabalho. Olha, eu espero que sim, porque nós precisamos de muitas pessoas interessadas em tecnologia e seguros, né? Como eu disse, o mercado de seguros, o produto de seguros, eu tenho uma paixão especial e eu acho que todos os jovens que se interessarem por tecnologia vão ter muitas oportunidades no mercado segurador. A Porto também tem, assim como a CNSEG, uma iniciativa para os jovens. Há 16 anos nós temos um núcleo de formação em tecnologia para Porto. São jovens recém-formados, onde há um treinamento específico nas tecnologias da empresa e também em tecnologias gerais, né? E tem sido um sucesso, porque são extremamente gratas a todo o processo de acolhimento, formação, e fico feliz de saber que a CNSEG também está nessa jornada. E eu acho que a dica que eu dou é: a tecnologia tem uma vasta área de atuação. Eu destacaria duas aqui, que se eu fosse jovem para começar hoje, eu certamente me aprofundaria. É a parte de dados. Eu acho que todas as iniciativas relacionadas à tecnologia que estão na vanguarda têm como base a utilização profunda de dados. A própria IA utiliza massivamente as informações de dados. Então, essa seria uma área que seguramente eu me interessaria se eu estivesse começando hoje. E, assim como médico, eu acho que quem é de tecnologia não pode parar nunca de estudar. Mas eu acho que iniciar por algum segmento pode acelerar alguma etapa. E uma outra, particularmente em seguros e tecnologia, que eu também recomendaria, é a parte de segurança da informação, né? Tudo que diz respeito a como garantir a privacidade, todos os processos técnicos de segurança, isso é fundamental para toda empresa de seguros. Então, independentemente de qual a escolha desses novos colegas de tecnologia, essas são duas que particularmente eu destacaria. Marcos Cirelli, muito obrigada por tua atenção aqui conosco, Foi um dentro do prazer. canal Seguro Pode. E você que nos acompanhou até agora, compartilhe e siga a CNSEG nas redes sociais. Até a próxima.